Fala pessoal, tudo bem? Dr. Patrick Sampaio, médico neurologista, e hoje eu estou aqui com vocês para lhe trazer uma informação. Me diga uma coisa, já ouviram falar em algum momento em testes genéticos em que momento, por acaso, na neurologia isso chegou? Em que momento devemos ter atenção aos testes genéticos? E você até estranhou, poxa, um neurologista solicitando teste genético, isso existe? Então, fica comigo aqui no Fala Neuro, que hoje eu vou trazer informações extremamente relevantes sobre esse tema. Então, pessoal, vamos lá entender uma situação. As doenças que têm a base genética, ou seja, alterações no nosso conteúdo genético, que determinam que características não funcionantes, ou seja, características que não são normais nos meus órgãos e tecidos, então a gente classificaria essas condições como doenças genéticas. E geralmente eram tidos como síndromes, quadros sindrômicos, né? Vamos pegar a mais conhecida de todos aqui, que seria a síndrome de Down, né? Veja só, a síndrome de Down, existe comprometimento da cognição, da inteligência? Sim. Existe comprometimento da fisionomia desse indivíduo? Sim. Existe comprometimento de outros órgãos e sistemas? Sim, porque sabemos que pacientes com síndrome de Down podem ter alterações oftalmológicas, alterações cardíacas, endocrinológicas. Então, quando a gente tem sintomas de vários órgãos e sistemas, mais alterações dismórficas, nós consideramos um quadro que a gente chamamos de sindrômico. Então, as doenças genéticas, ela tem essa característica de trazer um quadro sindrômico, com o envolvimento de vários sintomas de vários órgãos, e muitos pesquisadores clínicos, desde a história, vêm dando seu nome. Então, síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, e a lista é assim, uma infinidade gigantesca que não dá nem para eu decorar isso daí, que seria assim não dá nem para a gente continuar decorando isso. Então, o sistema de classificação das doenças, junto com os pesquisadores, passaram a dividir, né? As doenças que têm a manifestação mais comum, como cardiológica, as manifestações mais comuns, como oftalmológicas, as doenças com manifestações osteomusculares, as osteotendinosas, as manifestações neurológicas, mas vejam só, as doenças de base genética que existem manifestações neurológicas representam o maior percentual das doenças genéticas, tá certo? Então, eis a importância de o neurologista saber e conhecer sobre essas condições, porque nós neurologistas, sim, pedimos, solicitamos exames genéticos, seja desde uma suspeita de síndrome de Down, até mesmo se você pegar um quadro de um autismo com características sindrômicas, com características que a gente estamos vendo que são diferentes, assim, não usuais, atípicas, na questão da morfologia do indivíduo, na estatura desse indivíduo, alterações em outros órgãos que você vê, alterações endocrinológicas com manifestações ali que seriam semelhantes às manifestações autísticas. Então, veja que eu já poderia enquadrar um autismo como algumas causas genéticas. Além disso, a gente tem vários painéis ali para várias doenças neurológicas. Então vamos entender qual é o teste genético, digamos, o mais básico que nós temos na prática médica. Temos um teste que se chama cariótipo de banda G. Esse exame é um exame antigo, que é feito para detectar alterações dos cromossomos, ou seja, a gente sabe, nós temos nossos cromossomos nas células. Então, a gente pega células que estão em fase de mitose constante, ou seja, que estão em processo de divisão celular, tem um processo de divisão celular rápido, geralmente pode ser células da mucosa da boca, células dos leucócitos,
Então, assim, o cariótipo banda G ele pode ser feito de células do líquido amniótico, das membranas ali da placenta, quando a gente quer investigar alguma doença genética naquele feto, mas eu posso fazer também no sangue periférico ali dos leucócitos, enfim. É para ver o que? Cromossomo. É como se eu fizesse uma fotografia dos meus cromossomos para olhar o que? Se a estrutura deles, a forma como eles estão dispostos, tem alguma manifestação que chama a atenção. Ou seja, veja só, é como se eu fizesse uma fotografia bem de longe de um ambiente, né? Assim, eu pego uma casa, eu faço uma fotografia de uma casa bem distante. Seria isso, digamos assim, a semelhança que eu diria ali com um teste com um cariótipo. A tecnologia evoluiu, graças a Deus, né, minha gente? Porque não existiam várias doenças ali que os cariótipos são o quê? Normais. E agora? Mas o cidadão ele tem características sindrômicas. E aí, vamos fazer o quê? Então foi havendo a evolução dos testes. Então, hoje sabemos que você poderia investigar eu tenho um cromossomo e eu consigo investigar a sequência de bases ali, que é um exame que se chama Array, ou seja, eu consigo fazer o sequenciamento de bases e ver se eu tenho ganhos, perdas, e eu consigo fazer isso através da bioinformática, tá certo? Então, isso é uma dádiva importante para a investigação de várias doenças neurológicas. Existem muitas doenças agora que com essa tecnologia passamos a conhecer mais e nos aprofundar, principalmente quando a gente tem quadros de epilepsia, com pacientes com alterações morfológicas, dismórficas, alterações que a gente chama baixa implantação de orelha, alterações do globo ocular, na implantação do globo ocular, alteração na posição do nariz, alteração de prega dos dedos, a altura dos nossos dedos, a implantação dos dedos em relação dos dedos em relação à mão, a altura dos nossos membros em relação ao corpo. Então, veja só, o médico, no caso o neurologista, ele já vai começar a ter um olhar mais global, sabendo que a gente tem doenças que podem trazer essas alterações. Então, o Array, esse exame, ele trouxe sim essa luz que facilitou essa investigação. Depois do Array, foi tendo uma evolução para um exame e foram os painéis genéticos através de um exame base, assim, primário ali, que a gente chama o sequenciamento do exoma. O exoma, o Array, imagina o quê? Que no Array, eu não falei que no cariótipo você olhava como se fosse uma casa de maneira mais distante. No Array é diferente, é como se eu já chegasse mais próximo da casa e fosse detalhar cada detalhe de cada cômodo, cada posição que eu estou vendo de uma porta, posição que eu estou vendo de uma janela, ou seja, eu dou mais informações cruciais. No exoma não, no exoma eu já pego todas as regiões codificantes do meu DNA, que determinam o quê? Proteínas, que codificam proteínas, e eu vou sequenciar elas. Através do sequenciamento do exoma, identificando regiões de genes que podem ser doentes ou não, foi se montando, os laboratórios que trabalham com genética, eles começaram a montar os painéis de estudo. Vamos lá, painéis para analisar doenças como a epilepsia, o painéis só de genes que determinam alterações de genes que podem determinar as polineuropatias hereditárias, ou seja, doenças dos nervos periféricos, os painéis que determinam doenças neuromusculares, que aí entra as miopatias, temos as distrofias musculares aí que entram no grupo das miopatias, temos testes de painéis genéticos agora para pacientes que têm alterações como retardo cognitivo, deficiência intelectual e também para pacientes que têm alterações osteomusculares, tendinosas, alterações oftalmológicas. Então, você consegue determinar vários, dependendo do grupo de doença que está cometendo esse indivíduo, você consegue até individualizar, pedir um painel. E
Não obstante, a gente tem uma situação na neurologia que é as ataxias, que é a questão da perda do equilíbrio, onde o teste genético ele foi, digamos, um divisor de águas na investigação dessas doenças. Então, vejam só, hoje o teste genético ele é de extrema importância para um neurologista. Por quê? Além de a gente olhar para aquele indivíduo e dizer que ele está sofrendo, por exemplo, de uma polineuropatia, que eu investiguei, que não foi nenhuma causa adquirida, que não foi nenhuma causa carencial, que não foi por uma exposição a algum metal, enfim, algum agente tóxico que foi danoso para aqueles nervos. Então, cheguei numa linha de raciocínio que eu não tinha mais o que fazer. Geralmente, aí é onde entra o papel dos testes genéticos. Por quê? Dependendo dessa condição, eu consigo determinar muitas vezes o prognóstico, o padrão de heranças. Muitas vezes você vai se perguntar, será que eu posso transmitir isso para o meu filho, ou se eu herdei isso da minha família? Isso é uma informação extremamente importante. Então, temos sim que muitas vezes na investigação dar essa ênfase ao teste genético, fazer esse esforço. É uma conversa que a gente tem muito com os pacientes, eu converso muito com os meus pacientes, quando a gente realmente tem uma importância muito grande na realização de exames genéticos. Atualmente, o teste genético ele não são exames acessíveis. Alguns estão previstos no SUS, alguns convênios cobrem, mas a grande maioria dos testes genéticos não tem cobertura por operadoras. Por isso que a gente tem um desafio, uma barreira, que é essa barreira da questão da acessibilidade. São exames que requerem uma tecnologia muito grande, uma equipe por trás para executar, porque veja, eu preciso de bioinformática, eu preciso ali do próprio laboratório de genética, eu preciso de uma equipe inteira para poder fazer uma análise, montar um laudo e a gente interpretar ainda essas informações junto com o quadro clínico. Então, realmente são exames de alto custo, mas vejo que eles têm uma importância muito grande na condução desses casos quando suspeitamos de uma causa genética. Então, quem não conhece meu canal, clica no sininho, deixa seu like aí, se gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te trouxe informações, encaminha para outras pessoas, para que possa sim trazer mais luz para quem as pessoas que não conhecem testes genéticos, passou com o neurologista, ele pediu, então encaminha lá para essa pessoa tirar sua dúvida, entender muitas vezes o motivo pelo qual aquele profissional necessitou pedir esse teste, né? Então, eu deixo aqui para vocês mais esse vídeo aqui no Fala Neuro.